Fala pessoal, tudo bem? Matheus aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre crononutrição. Vamos entender como os conhecimentos da crononutrição podem ajudar a gente a ter um melhor controle glicêmico e responder aquela velha pergunta: será que comer carboidrato à noite engorda mesmo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que dentro da nutrição poucas coisas são dicotômicas, ou seja, poucas coisas a resposta vai ser sim ou não. Na maioria das vezes a gente vai ter que fazer uma análise mais aguçada e a resposta é talvez. Então vamos lá. Para a gente falar de crononutrição, primeiro a gente precisa entender que o nosso corpo funciona de maneira cíclica. A gente precisa entender que ao longo do dia a gente secreta diferentes hormônios. Então, por exemplo, durante a manhã a gente tem uma maior secreção de testosterona, de insulina, de cortisol. E no período da noite a gente tem a maior secreção de outros hormônios, como a melatonina. E quem controla toda essa ciclicidade que a gente tem é o nosso relógio central, localizado no núcleo supraquiasmático no hipotálamo. E o principal regulador desse relógio é a luz. Então, na presença da luz, a gente sabe que precisa se movimentar, precisa se exercitar, tem uma secreção de insulina. E no período da noite, a gente sabe que a gente deve repousar, que a gente deve guardar energia, que a gente deve descansar. Então, entendendo isso, a gente vê que durante o período da manhã, as nossas células pancreáticas, por exemplo, têm muito mais facilidade para estar secretando insulina e no período da noite, muito mais facilidade para estar secretando glucagon. Então, se você pega uma grande quantidade de carboidrato e coloca no período da noite, você vai estar gerando ali um estresse para o seu corpo muito maior. Então, como é que a gente pode pegar esse conhecimento e transferir para a prática, por exemplo, para uma pessoa que quer emagrecer? Bom, para falar disso, eu trouxe um estudo aqui para vocês, da Obesity Reviews, publicado em 2013, que pegou um grupo de mulheres com sobrepeso e obesidade e colocou elas num protocolo isocalórico, uma dieta de 1.400 calorias, mas a distribuição da dieta foi diferente. Então, em um grupo, elas comiam 700 calorias na parte da manhã, 500 calorias no almoço e 200 calorias na janta. O outro grupo era o inverso, eles comiam uma menor caloria, 200 calorias na parte da manhã, 500 calorias no almoço e a maior densidade energética na parte da noite, 700 calorias na parte da noite. Então, o que essa simples mudança, o que isso trouxe de impacto, né? Tanto a nível de perda de peso, tanto a nível de marcadores bioquímicos. Então, a gente observa aqui que no grupo que comeu de manhã, eles tiveram uma perda de peso 5,1 quilos a mais que o outro grupo. Além disso, marcadores como pressão arterial diastólica e sistólica tiveram uma queda 3% maior. Triglicerídeos no grupo que comeu de manhã desceu 33%, enquanto no outro grupo aumentou 14%. Colesterol total no grupo de alimentação durante a manhã desceu 5,4%, enquanto não teve diferença no outro grupo. O HDL subiu 5% no grupo da manhã, sem diferença no outro grupo também. E glicose, ambos os grupos reduziram a glicose, mas teve uma diferença de 7,3% a mais para o grupo da alimentação de manhã. E por fim, a insulina também com uma diferença de 22%, ou seja, ambos os grupos baixaram, mas o da manhã desceu 22% a mais. E o HOMA-IR também com uma diferença de 25%. Então, o que esse trabalho mostra pra gente? Esse trabalho, assim como outros trabalhos, por exemplo, um publicado em 2018, que pegou sujeitos diabéticos e observou que os diabéticos que jantavam após as 20 horas da noite tiveram um aumento na hemoglobina glicada. Então, só mudou o horário e isso já trouxe um prejuízo metabólico. Então, esse trabalho, assim como outros, consistentemente mostram na literatura o quê? Que comer carboidrato à noite engorda? Não é isso que eles mostram. Eles mostram que o nosso corpo lida muito melhor com uma densidade calórica maior, uma quantidade calórica maior no período da manhã. Então, nosso papel como nutricionista é estar justamente criando uma estratégia alimentar onde a gente possa estar concentrando essa maior parte de carboidrato no período da manhã, visando um melhor controle glicêmico. E no período da noite, priorizar alimentos de baixo índice glicêmico, priorizar as proteínas, os lipídios e também as verduras. Então, outro ponto também que não tem como a gente deixar de falar quando a gente fala de crononutrição é em relação ao sono. O sono, ele é um dos principais reguladores ali do nosso relógio central
E quando a gente fala de pessoas que têm um cronotipo noturno, que são aquelas pessoas que rendem mais no período da noite, ou trabalhadores noturnos, como os médicos, os policiais, os enfermeiros, todas essas pessoas elas passam ali a madrugada acordada. Isso por si só, independente de qualquer alimentação, já aumenta o risco dessas pessoas desenvolverem doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, a nível de alimentação, o que a gente orienta para tentar diminuir esse dano metabólico que é causado caso essa situação de ficar acordado à noite seja sustentada, é orientar que essas pessoas tenham ali um horário fixo para estar fazendo a última refeição, né, preferencialmente o mais cedo possível, e no período da noite, no período da madrugada, elas, caso precisem fazer uma refeição, optarem por uma refeição líquida, como um whey protein, por exemplo, ou alguma outra coisa que não sobrecarregue muito o sistema gastrointestinal nela. E por fim, para finalizar, como eu disse para vocês, nem tudo é dicotômico. Então, não é sim nem não. Tudo vai ser o depende. Então, em casos como, por exemplo, de uma pessoa que vai fazer um treino na parte da noite, um treino pesado, e ela precisa ali de energia para treinar, nesses casos vai ser interessante sim a gente concentrar esse carboidrato um pouco mais próximo ao fim do dia, para no momento daquele treino a pessoa ter energia disponível para treinar, para estar realizando o exercício de forma confortável. Bem? Bom, por hoje é só, espero que eu tenha conseguido esclarecer aí de alguma forma vocês, e é isso.